Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rogério, do canal Céu dos Animais. Gratidão pela sua presença. Hoje vamos falar de um tema que é um tema que muita gente pensa sobre. Como é, no lado de lá, a ajuda aos animaizinhos que sofrem mortes violentas, mortes por acidente. Será que existe alguma coisa lá do outro lado que dá uma força para esses animais nessa hora tão difícil? Fica comigo. Vamos em busca de respostas. Pessoal, gratidão pela presença novamente. Antes de mais nada, peço que você fortaleça o nosso canal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, convide pessoas para assistirem os nossos vídeos. E além do mais, se você tiver alguma coisa para relatar aí, que possa engrandecer, não é, a vida do próximo, que possa dar um lenitivo, que possa abreviar um sofrimento com o seu compartilhar de uma história emocionante, entre em contato conosco pelo e-mail. Vamos agendar e vamos fazer uma entrevista bem legal com você, tá bom? Bom, para começarmos, eu queria falar desse tema, que é um tema muito, assim, leva-nos a certas dúvidas, né? De como é essa ajuda do plano espiritual, como é esse socorro. Nós vamos aqui abordar um tema, que é um tema referente a um caso de uma cachorrinha acidentada, mas tem outros tantos aí para nós avaliarmos, tudo bem? Então fique com a gente, mais vídeos virão com certeza, e muitos inclusive dentro dessa linha. Vamos em busca de respostas, porque o animal sofre, por exemplo, que é uma pergunta recorrente. Eu acredito que seja a pergunta mais recorrente aí do nosso tema, nós que falamos do canal, no canal Céu dos Animais, sobre animais e espiritualidade. E em breve, além disso, vamos ter também relatos espirituais com humanos, tá bom? Aguarde e você verá, tá bom? Para começarmos, eu separei, como sempre, né, no nosso canal aqui, um autor que eu recorro a muitas questões, a muitos questionamentos sobre animais e espiritualidade, Marcel Benedetti, um escritor espírita que deixou um legado aí para nós de livros maravilhosos. E hoje, não diferente, vamos novamente recorrer ao livro, né? Todos os Animais Merecem o Céu. Escolhi aqui para compartilhar com vocês o capítulo Em Auxílio, que detalha aí com bastante propriedade essa questão dessa cachorrinha que sofreu um acidente e como foi a ajuda do plano espiritual, tá bom? Então fica comigo até o final. Lá no final nós vamos debater um pouquinho sobre o tema. E eu preciso que você então acompanhe este vídeo para que você possa entender todo o andar dessa situação, ok? Então vamos lá. O capítulo é Em Auxílio, e aí só para você entender, se você não conhece, não é, o livro, se você não conhece os personagens, nós já narramos aqui algumas circunstâncias envolvendo esses personagens aqui no nosso canal. Nós temos então o Dr. Guilherme, o veterinário, que ele é um pouco cético com relação à espiritualidade, mas ele começa então através de projeção, né, de projeção astral, durante o sono, a viajar para uma colônia e começa a aprender sobre esses detalhes da espiritualidade junto aos animais, tá? Ele vai então participar disso com o seu auxiliar aqui na Terra, que é o João. O João, na pátria espiritual, ele é muito mais conhecedor das informações espirituais do que o próprio Guilherme, então tanto que lá ele não é um auxiliar, mas ele sim um doutor de mão maior, e é isso, tá bom? Tem também o Sr. Gustavo, que foi um conhecido de ambos aqui no plano terrestre, e ele também já havia desencarnado, estando na pátria espiritual, e também aparece aqui durante a nossa narrativa, tudo bem? Se você tiver dúvidas, manda um comentário no nosso canal, manda um comentário neste vídeo e nós vamos ter o prazer de responder aí o seu questionamento, tá bom? Então vamos lá. Dirigindo-se ao andar de cima, Guilherme segue o conselho de seu amigo Gustavo e escolhe a ficha verde. Eles estavam separados por grupos e tinham que escolher uma ficha para participar aí da aula, né, que seria iniciada essa aula para as pessoas que foram selecionadas a aprender mais sobre essa questão que nós estamos debatendo. Enquanto esperavam pela professora, queria dar a aula prática.
Os alunos conversavam a respeito da excursão anterior, um outro momento. Após todos escolherem suas fichas, o Sr. Gustavo orienta os alunos para que se reúnam novamente de acordo com as cores das fichas e aguardem o professor que os orienta. Então, surge uma moça muito bonita, com grandes olhos negros e brilhantes como duas pérolas e a voz macia e suave como a de um anjo. Sua aura brilhante iluminava por onde passava. Com um jeito meigo de falar, pediu aos alunos que tivessem fichas verdes a seguissem. Era aquele grupo do Dr. Guilherme. Boa noite, meu nome é Vivian. Eu seria sua orientadora durante nosso passeio à crosta terrestre. Eles iriam voltar para cá, né? Eles não estavam desligados do corpo físico totalmente, senão seria o que nós categorizamos como morte. Eles estão ligados pelo fio de prata, ok? Se tem dúvidas, grita. Boa noite, meu nome é Vivian. Eu serei sua orientadora durante nosso passeio à crosta terrestre. Hoje iremos visitar lugares interessantes e pitorescos onde poderemos interagir com os animais e pessoas que encontrarmos. Imagino que após a prova, por que passaram e a atenção a que estiveram expostos, vocês devem estar cansados, mas posso garantir que ao final de nosso passeio, os senhores se sentirão revigorados. Hoje teremos a oportunidade de estudar na prática como é feito o auxílio a nossos irmãos animais em diversas situações em que não seremos meros espectadores, mas teremos o ensejo de dar a nossa contribuição. Olha que legal, não só estarão lá presenciando o que vai acontecer, mas estarão também colaborando, porque não existe ociosidade na espiritualidade para quem quer trabalhar para o bem. Não é como diz aquela frase, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Inclusive uma frase muito linda, já li isso em um batalhão da Corporação dos Bombeiros aqui de São Paulo, né? Muito legal mesmo. Então, vamos lá adiante. Só um minutinho, aqui. Poderemos auxiliar na reconstituição de corpos espirituais de animais enfermos, auxiliaremos nossos assistidos e amigos veterinários em cirurgias de alto risco. Olha aí, Vetes, quando você está lá, né, aquela mão auxiliadora que vai te dar aquela luz quando as coisas estão meio obscuras, ok? Auxiliaremos nossos assistidos e amigos veterinários em cirurgias de alto risco, em partos difíceis e muitos outros eventos, o que será realmente gratificante. Parecia a Guilherme que a voz de Vivian vinha de todos os lados e era tão agradável de se ouvir que mal prestou atenção ao que era dito, mas se preocupava em sentir vibração positiva que aquela voz quase divina deixava no ar, sendo suficiente para acalmar os ouvintes que pareciam flutuar quando ela terminou de falar. Senhores, então, eu gostaria que me acompanhassem até o andar superior onde se encontra o portal aberto para a nossa excursão. Todos a seguiram com um sorriso de satisfação, pois aquela moça realmente encantava as pessoas. Aqui é o nosso ponto de partida. Iremos primeiramente a uma clínica para tratamento de pessoas encarnadas, obviamente, portadoras de deficiências neurológicas congênitas, cuja terapia se apoia basicamente no contato físico com animais, falou Vivian sorrindo. Podemos partir? Então vamos. Dizendo isso, formou-se um grande vórtice à frente dos alunos e à medida que aumentava de tamanho, ia envolvendo todos que sentiam a paisagem ao redor se modificar. Aos poucos, viram-se um grande gramado verde e uniforme como um tapete. Podia-se notar a presença de muitos equinos. Para cada equino, o instrutor acompanhava, puxando suavemente as rédeas, enquanto outro seguia de perto os movimentos do animal, que era cavalgado por uma pessoa portadora de alguma deficiência neurológica ou alguma síndrome, como, por exemplo, o autismo. Os pacientes permaneciam sobre a sela no dorso do animal que andava suavemente sobre a grama macia, fazendo com que participassem destes movimentos. Os pacientes abraçavam o animal enquanto ele andava, outros simplesmente sorriam. Vivi então levou os alunos ao centro do gramado e pediu que olhassem ao redor do animal. Observem, dizia Vivian com sua voz quase hipnotizante de tão suave. Notem aquele brilho ao redor dos corpos dos cavalos.
Percebam como ele aumenta quando caminha e mais ainda quando é abraçado pelos pacientes. Percebam que é uma energia forte que envolve, além do animal, também o paciente. Essa energia é muito semelhante à energia de equilíbrio encontrada nos seres humanos. Então, os pacientes, ao entrar em contato com eles, os animais da terapia, recebem uma grande carga de energias reparadoras que fazem circular energias estagnadas pelo seu corpo e principalmente nas células nervosas do cérebro, lesadas durante o nascimento. Vejam como esta energia se move como um turbilhão sobre o paciente e se concentra em suas terminações nervosas e no cérebro. Aqui, os alunos no astral analisando casos reais do planeta. Tudo bem? Então são pacientes neurológicos tendo terapias através de cavalos e essas pessoas que estão no plano astral em curso durante o sono, né? Sim, claro que alguns em sono, alguns já do plano espiritual mesmo, visitando a crosta terrestre para visualizar os casos aqui em ação, e ela, uma instrutora espiritual, explicando o que está ocorrendo com a visão espiritual. Tudo bem? Legal. É uma verdadeira terapia de regeneração celular. Observem aquele garotinho que foi vítima ao nascer de anoxia cerebral. Vejam aquela grande faixa escura que envolve seu cérebro e que se estende em grande parte aos nervos periféricos. Quando ele é colocado sobre o cavalo, imediatamente forma-se um circuito que se fecha, fazendo com que seu sistema cerebral se encha desta energia azul esverdeada, que lhe traz momentos de lucidez e o aterra, fazendo com que seu espírito entre em contato com a dimensão física, pois se encontra mais frequentemente na dimensão espiritual. Vamos nos aproximar e ver de perto como isso ocorre, pediu Vivian. Notem como o garoto percebe a nossa presença enquanto está alheio ao que ocorre em seu mundo físico. Esperemos até a energia do equino envolvê-lo, pediu Vivian. Então viram aquele brilho envolver o garoto que adquiriu energeticamente a mesma cor do seu animal terapeuta. Vamos nos aproximar novamente. Perceberam que ele está sorrindo mais intensamente? E olha para seus pais que estão próximos, reconhecendo-os e acenando para eles? Viu que legal, pessoal? Só o contato com a energia do animal, né? Ajudando a estruturação de equilíbrio do menino aqui, neste caso, nessa circunstância. No entanto, não capta mais a nossa presença, significando que voltou-se para a dimensão física, sua atual realidade. Ao entrar em contato, a energia amorosa e despretensiosa do animal preenche os espaços vazios dos campos energéticos do paciente, tornando-o verdadeiramente reencarnado, induzindo-o a desejar permanecer nesta dimensão, a física e não a espiritual. Fica comigo, nós vamos ainda falar do cachorrinho que sofreu acidente e como isso como gera-se, não é, a ação de auxiliar esse cachorrinho lá do plano espiritual, tudo bem? Vai ficando comigo, aqui é uma situação anterior ao caso que nós vamos narrar. Fica comigo, tá? Força aí. Fica comigo. E assim que se processa, muitas vezes a cura parcial e até total em pacientes com essas disfunções congênitas, falou Vivian, enquanto todos os alunos observavam em silêncio maravilhados com o que viam. Venham, vamos nos aproximar daquele cavalo que está ali, disse Vivian. Toquem-no e sintam sua energia antes de ser tocado pelo paciente. Vejam o diâmetro do halo de energia. Agora observem após ser montado por um paciente, aguardaram até ser montado por um garoto autista. Percebam como o diâmetro energético aumenta diversas vezes. Agora sintam a energia, comparando antes do cavalgar com a criança e o depois, como o halo de energia do cavalo estava aumentado. Olha que ser maravilhoso, né? A trabalho da verdade, da bondade e da justiça divina. Que maravilha! Percebam como o diâmetro energético aumenta diversas vezes. Agora sintam a energia, toquem-no novamente, pediu a encantadora Vivian, com seu jeito extremamente delicado. Então puderam sentir a vibração suave e balsamizadora, diferente daquela anterior que era semelhante a de um cavalo qualquer, pronto para um trabalho em campo na fazenda. O animal conhece seu potencial energético e se compraz em auxiliar, transferindo essa energia aos pacientes de forma voluntária. Impressionante. Ou seja, o próprio animal, sentindo-se útil,
ele multiplica a energia dele para auxiliar aquela criança, por exemplo, ou qualquer outro paciente com problemas neurais. Maravilhoso, não é? Eu gostaria que vocês reparassem que os animais são conscientes do que fazem e fazem dessa forma porque simplesmente querem colaborar na recuperação da saúde de uma pessoa com quem acabam criando vínculos energéticos. E continuou. Vocês devem saber que existia uma pessoa que acreditava que os animais possuíam um raciocínio lógico e estava disposto a provar isso às outras pessoas. Ele resolveu que treinaria alguns equinos para aprenderem alguns códigos de sons que poderiam produzir pateando o solo. Com persistência e paciência, conseguiu que os cavalos entendessem o código através dos quais poderiam construir palavras e até frases simplesmente pelo som das batidas de suas patas no chão. O treinador fazia perguntas aos equinos e eles respondiam por batidas, passando a se entenderem mutuamente. Também ocorreu o contrário, isto é, os equinos perguntavam e o treinador respondia. Os equinos entendiam o que o seu treinador perguntava em idioma germânico. Vejam seu nível de inteligência. Conseguindo o intercâmbio desejado, passou a ensinar-lhes as operações básicas de cálculos matemáticos que aprenderam rapidamente, dando respostas corretas. Ensinou-lhes algo que não acreditava que pudessem aprender, mas aprenderam: a raiz quadrada. O mais surpreendente ocorreu após terem aprendido isto. Os equinos, por dedução, sem que lhes fosse ensinado, conseguiam resolver problemas de raiz cúbica. Percebam que não se trata de uma inteligência elementar, pois possuem inclusive raciocínio matemático. Somente por essa experiência, feita no início do século XX, podemos concluir que os animais são inteligentes e merecem ser tratados de forma diferente do que são tratados por nós. Que os torturamos e os matamos para nos alimentarmos de sua carne, ou matamos por prazer ou esporte. Quero que você que está assistindo esse vídeo, que você avalie esse trecho, a sua importância e profundidade em relação à inteligência dos animais. O que você acha disso? Deixe seu comentário, fale para nós, por favor. Pessoal, eu vou deixar aqui uma observação, com muito carinho também, como a gente sempre fala, respeitando todas as opiniões. Vou emitir uma opinião minha, tudo bem? Fique à vontade para emitir a sua opinião. Provavelmente esse caso fala de um cavalo que era do início do século XX, que foi muito famoso na Alemanha porque ele foi treinado para fazer operações matemáticas, responder perguntas e tudo mais, ok? E esse cavalo, ele era então chamado de Clever Hans, que seria o cavalo Hans inteligente, né? No inglês clever, inteligente, ou Hans esperto, né? Assim, gerou tanto burburinho esse cavalo que foi estudado por alguns psicólogos, né? E um dos psicólogos que foi avaliar aí essa questão desse cavalo Hans foi um psicólogo que começou a observar o fenômeno, né, das respostas, das coisas que eram perguntadas, das contas que eram feitas, ok? E aí, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque nós temos que ir ao encontro da realidade, né, do que a gente tem de informação, tá bom? Essa informação que eu estou trazendo não significa que invalida a inteligência do animal aqui citado. E eu vou explicar por quê. Porque, na minha opinião, um psicólogo que avaliou, não é, esse fenômeno foi Carl Stumpf. Me perdoe se eu estou pronunciando errado. E ele percebeu que quando o dono estivesse presente com o animal e o cavalo fizesse os testes com o dono presente, né? Quando o dono olhava para os números, o Clever ele acertava, mas quando o dono não olhava, o Clever errava, né? E isso criou, inclusive, um conceito que é conhecido como um efeito Clever Hands, que é um efeito de condicionamento, ou seja, o cavalo estava condicionado a responder corretamente conforme ele percebia o olhar do dono ou a reação do dono. Então, quando o dono dava sem querer, né, ou não sei se querendo, uma dica
com a leitura corporal dele, o cavalo acertava. O cavalo acertava com essa leitura corporal do dono. Mas, ainda assim, na minha humilde opinião, eu valorizo o Renz aí, né, como um ser diferenciado, com uma condição analítica de uma leitura corporal muito interessante. Talvez nós não tenhamos essa percepção tão aguçada de uma leitura corporal, né? Não sei se você tem aí que está assistindo o vídeo, mas, na minha opinião, valoriza ainda assim o Renz nessa circunstância, ok? Então é isso. Então, vamos voltar para a história aqui, onde ela cita sobre o cavalo. Fica comigo, vai vir ainda a história do cãozinho, hein? Segura aí, força aí, fica comigo. Então, bora lá. Ao término de sua frase, Vivian observa ao longe algumas pessoas conduzindo cães. Eram treinados para serem também animais de terapia. Vamos nos aproximar para senti-los também. Todos a seguiram até próximo aos cães, que eram dóceis e disciplinados. Eles são usados para a recuperação de pacientes internados em consequência de enfermidades graves e irreversíveis, que os torna depressivos. Ao chegarem perto dos cães, estes percebem a presença da equipe e abanam a cauda em sinal de cumprimento. Olha aí, os cãezinhos vêm do pessoal da espiritualidade. Toquem os cães e sintam sua energia, percebam como é suave e leve. Notem como, uma vez tendo tocado, torna-se difícil deixar de acariciá-los. Observem o halo da energia que os acompanha. Notaram como aquele halo verde brilhante que envolvia os cães passou a envolver as mãos e braços dos senhores assim que os tocaram? Sim, observemos sua energia e sentimos um bem-estar e que nos obriga a continuar o toque, pois é realmente ótimo. Essa energia se renova imediatamente, sendo retirada diretamente do universo. Por isso ela pode ser considerada como inesgotável. Isto é, enquanto o animal for jovem e saudável, pois à medida em que se torna envelhecido, a sua capacidade de captar e transformar essa energia diminui. Enquanto eram acariciados pelos alunos da equipe, os cães mostravam-se alegres, pois suas auras aumentavam a cada toque que recebiam. Vocês conseguem perceber a alegria com que eles nos distribuem suas energias? São animais muito evoluídos e que já poderiam estar em outros patamares, encarnando em corpos de animais mais adiantados. Observem esse comentário, gente, mas preferem se manter nesta condição voluntariamente. Ou seja, nível de consciência, hein? Nível de consciência. Pois se sentem úteis e esta consciência facilita a eles absorverem a energia cósmica abundante do universo. Falou Vivian com sua voz quase sussurrante. Esse trecho é muito legal. Porque ele fala então que os animais, os cães, aquela energia que você passa a mão e você quer continuar passando a mão, é uma energia de doação e de amor que vem de uma fonte inesgotável do universo e que esses mesmos animaizinhos, pelo bem querer, se sentem agraciados em voltarem de novo como cães. Percebe isso? Bom, vamos lá. Vamos ao hospital para onde são levados os cães e os observaremos em atividade terapêutica. Fica comigo, vai ter a história do cãozinho ainda, hein? Todos concordaram e se afastaram dos animais, não sem antes abraçá-los como despedida. O vórtice que os trouxe ao Instituto de Ecoterapia se abriu novamente, envolvendo-os e os levou ao hospital em fração de segundo. Quase imediatamente se viram em um hospital infantil na ala de oncologia, em que havia vários leitos com crianças desde recém-nascidos até os 12 ou 13 anos, portadoras de lesões causadas não somente pela enfermidade de que sofriam, mas também pela ação dos quimioterápicos e da radioterapia. Vejam ali, está Fofão, falou Vivian, feliz por reencontrar um velho amigo que também o reconheceu. Vamos acompanhá-lo. Fofão estava sendo levado ao quarto de uma garotinha de 3 anos de idade, portadora de um hepatocarcinoma ou câncer congênito do fígado. Observem a criança antes dela notar a presença de Fofão. Notem as cores escuras em sua aura. Percebam como são quase monocromáticas, variando entre o azul marinho, o cinza escuro, quase preto. Agora notem as mudanças com a chegada de Fofão. Fofão entra no quarto e quando a garota o vê,
As cores que a envolvem imediatamente se transformam, tornando-se mais claras. E as luzes que compõem a sua aura alternam em luminosidade, dando a impressão de que se movem. Mas ainda são cores escuras para um bom padrão de saúde emocional. Quando o fofão se aproximou e subiu em sua cama, um sorriso muito bonito se estampou no rosto da garota, que se transformou energeticamente, tornando-se brilhante. Olhe a energia dela como busca a de fofão, a fim de fazer uma ligação com ele. Sua energia tornou-se mais clara, maior e inclina-se em forma de cilindro em direção ao nosso amigo. Vejam como ao subir em sua cama, a energia de fofão efetivamente encontra dela. A garota abraça o cão e o acaricia como se ele fosse um grande brinquedo. Olha agora o que ocorre quando as energias se encontram. Olha que legal, pessoal. A tonalidade verde do animal começa a predominar no campo energético da menina, que parece transformada em outra mais saudável. Cor verde, cromoterapia, luz de cura. Sua aura, tendo adquirido outra coloração, mais brilhante e maior, fazia que se notassem estalos como se pequenos fogos de artifício fossem sendo lançados de dentro dela e explodissem luzes brilhantes e muito bonitas ao seu redor. Os ouvidos dos alunos conseguiam captar os discretos estalidos produzidos por estas mínimas manifestações energéticas da garota, que se generalizaram, formando um jogo de luzes que variavam desde o azul claro, passando pelo lilás e amarelo dourado. Era um pequeno espetáculo presenciado pela equipe de alunos que nunca tinham visto nada semelhante. Agora Fofão precisa visitar outra criança, mas vejam como esta ficou sorridente e alegre. Ela deixou de sentir as dores que a incomodavam tanto antes da chegada do cão que nem a morfina controlava. Olha a energia, como ela é algo sensacional. A energia modificando a questão fisiológica. Tá? Fofão faz menção de se levantar e a energia da menina sofre uma pequena queda, muito pequena, mas que pôde ser notada. Então aquele cão da raça lavrador, de longos pelos dourados, se despede de sua amiga com um toque de focinho no rosto dela e sai da cama da garota. Vivian pede aos alunos que acompanhem no exame da atividade bioquímica cerebral da garotinha através de uma tela que ela criou diante deles. Isso a galera da espiritualidade, ok? Fica comigo, vai rolar ainda a história da cachorrinha. A energia doada por Fofão iluminou todo o seu corpo espiritual e, consequentemente, também o seu corpo físico. Perceba o cérebro como teve sua atividade aumentada. Olhem como são produzidas maiores quantidades de hormônios capazes de aliviar a dor e auxiliar até mesmo na cura, dizia Vivian, apontando para a tela. As serotoninas e endorfinas são produzidas em maior quantidade e minimizam os sintomas. Alguns minutos se passaram enquanto examinavam a atividade orgânica da menina, que parecia curada, não fossem as lesões aparentes. Vivian fecha a tela e pede para que os alunos notem que a luminosidade permanece inalterada. Reparem que a energia continua circulando pelo corpo de nossa amiguinha e continuará por no mínimo um dia inteiro, garantindo a ela momentos de bem-estar. Olha que legal, pessoal. Poxa, pessoal, vamos implantar mais terapias com os animais. Se você é da área da saúde, pensa num projeto legal aí, tá bom? Dá essa oportunidade para quem é paciente e para os animais que querem trabalhar também. Bom, vamos lá. Reparem que a energia continua circulando pelo corpo de nossa amiguinha e continuará por no mínimo um dia inteiro, garantindo a ela momentos de bem-estar. Todos saem do quarto e se reúnem do lado de fora. Aqui já terminamos. Que tal irmos auxiliar um parto distóxico, isto é, um parto complicado em uma fazenda? Os alunos estavam radiantes diante daquelas oportunidades. Gostariam de acompanhar Fofão a outros quartos, mas aceitaram o convite de Vivian. O vórtice novamente se formou diante deles como se fosse controlado mentalmente por Vivian, transportando-os até outra localidade dentro de um cercado, onde estavam um veterinário e 2 auxiliares. Em dificuldades para solucionar o parto de uma vaca holandesa, Estrela, cujo filhote estava em posição inadequada, sob risco de morrer dentro do abdômen materno. Pessoal, fica comigo, esse aqui é um relato, vai chegar o relato da cachorrinha, tá bom? Tema desse vídeo. A situação está complicada, meu braço é curto para alcançar o cordão umbilical que está muito tenso ao redor do pescoço do filhote. Se tentarmos puxar, poderá se romper e causar uma hemorragia que poderia ser fatal à mãe e o filho ou enforcá-lo. Falou Francisco, ou veterinário, isso no plano físico, ok?
posso tentar, meus braços são maiores, talvez eu consiga alcançar e desvencilhá-lo, pediu um auxiliar. Os braços dele eram realmente muito longos, era um homem de quase 2 metros de altura, então vestiu suas longas luvas apropriadas ao serviço e introduziu o braço até onde foi possível, mas pouco pôde fazer. Também não conseguiu soltar o cordão que podia sentir com a ponta dos dedos. O médico estava resolvido a retirar o filhote por uma incisão cirúrgica. Temos de retirá-lo por cesariana. Vamos preparar o material e o local para operá-la. Enquanto organizava o material cirúrgico, a equipe chefiada pela professora Vivian se aproximou a fim de coordenar os trabalhos de auxílio sob a supervisão da equipe espiritual que acompanhava o veterinário. Olha aí, já tinha uma equipe espiritual lá, eles chegaram os alunos, mas já estão presentes para dar uma força. Você e você, falou Vivian, apontando para 2 alunos, apliquem energias anestesiantes sobre o útero de Estrela. Enquanto você e você, apontou para outros 2 alunos, irão soltar o cordão que está ao redor do filhote. Como faremos isso? Perguntou Guilherme, que estava incumbido do cordão umbilical. O processo é simples, não se preocupem. Criaremos um pequeno portal como o que nos transportou até aqui. Ele cobrirá parte do corpo do filhote, fazendo com que o restante do seu corpo fique em outra dimensão, dando a ilusão de desmaterialização, deixando o cordão solto em sua posição correta antes de fecharmos o portal. Assim fizeram e em poucos segundos estava tudo resolvido. Antes da intervenção cirúrgica, Francisco faz mais uma checagem na situação do filhote, palpando-o novamente e tem uma grata surpresa. Milagre! O bichinho se soltou sozinho. Olha os milagres aí acontecendo e você acha que não há uma ajuda de uma equipe do plano espiritual? Lê do engano. Os alunos riram quando ouviram o veterinário chamar o que fizeram de milagre. Felizes por poderem ajudar, despedem-se da equipe espiritual de Francisco e se afastam dali. Vamos ver como ajudar em uma cirurgia de risco? Convidou a encantadora Vivian com o seu sorriso que iluminava a todos. O turbilhão com forma cônica novamente se forma e os leva a outro local distante milésimos de segundo. São transportados a uma clínica veterinária e encontraram o Dr. Alcebiades Marcel, que estava começando uma cirurgia. Caros amigos, o doutor está se preparando para aplicar anestésicos em Pretinha. Ela apresenta câncer no baço, que já tomou todo o órgão que deve ser retirado totalmente. O problema está no fato de Pretinha ser cardíaca, ser nefropata e o tumor estar envolvendo muitos vasos, dificultando o acesso cirúrgico. Nosso trabalho consiste em auxiliar na eliminação dos empecilhos que possam dificultar a cirurgia. Fica comigo, você ainda vai ouvir a história do cãozinho que foi acidentado. Esse daqui é mais um relato de outro caso muito, muito interessante, ok? Walter, por favor, aplique energias anestesiantes em Pretinha para que assim seja necessária uma quantidade menor de anestésicos químicos. Vera, por favor, fale mentalmente ao doutor para usar 30% a menos de anestésicos. Olha aí. Percebe o plano espiritual dando as intuições, as sugestões que vêm na nossa mente do nada? Ok, fica de olho. Terezinha, por favor, põe o baço em uma posição que facilite o acesso para que a cirurgia seja o mais rápido possível. Guilherme, essa galera toda aqui, pessoal, que estava lá com a Vivian, tá? São os auxiliares ou doutores que estão na espiritualidade. Guilherme, por favor, use um portal para retirar uma parte do tumor que envolve os vasos sanguíneos. Eu guiarei as mãos de Alcebiades durante o ato cirúrgico, enquanto Maurício se incumbe de regularizar as funções renais ao menos durante a anestesia e a cirurgia, aplicando energias restauradoras e antissépticas, que eliminarão as bactérias que se encontram dentro dos glomérulos renais da Pretinha. Trabalhar em conjunto e coordenadamente. Pretinha se recuperou fácil e rapidamente da cirurgia, que transcorreu sem surpresas. Ao término, Vivian pede aos alunos que aguardem um instante, pois o telefone iria tocar. Pessoal, agora sim, hein? Estamos chegando. Força aí, fica comigo. O telefone toca e o doutor atende a uma emergência. Alô, doutor Alcebiades? Perguntou alguém do outro lado da linha. Sim, sou eu, respondeu. Doutor, aconteceu um acidente terrível. Um ônibus atropelou uma cachorra sem dono que vive em uma praça em frente à minha casa. Falou a pessoa com voz de quem estava muito ansiosa, quase em prantos.
O ônibus fez uma curva repentinamente quando ela atravessava a rua e não teve tempo de se desviar. As rodas passaram sobre seu corpo. Ela está muito mal, acho que não vai aguentar. O senhor pode socorrê-la, por favor? Sim, claro, irei agora mesmo. Diga-me onde você está. Não se preocupe, nós a levaremos até aí, desligou o telefone. Poucos minutos depois, entraram na clínica uma senhora e um rapaz com acidentada nos braços. A aparência dela era realmente impressionante. Pessoal, eu vou parar um pouquinho aqui para uma observação. Aí vem a questão do nosso vídeo hoje. Como é o amparo do outro lado? Vocês viram quanto amparo tem nos outros casos citados antes desse daqui, né? Mas observe os detalhes desse atendimento. E aí você, por favor, coloque o que você acha, coloque qual é a sua impressão, coloque o que você concorda ou discorda de tudo isso que vai ser narrado, ok? Participe com a gente. Uma das pernas traseiras foi decepada e a outra apresentava grande fratura exposta. A pele ao redor do abdômen foi arrancada como se fosse uma roupa, deixando à mostra as estruturas subcutâneas. A pele que não foi arrancada estava fofa, como se tivesse sido inflada com ar. Mas, incrivelmente, a cachorra não apresentava sinais de sofrimento ou de dor. Isto deixava o doutor intrigado. Aproximem-se e olhem para esta tela, falou Vivian, que criou outra tela mental. Vamos aproveitar esses minutos enquanto o doutor a examina para ver o que ocorreu com nossa amiga acidentada. Na tela, surgiu a imagem de um motorista que conduzia o ônibus em alta velocidade e de maneira imprudente quando em uma curva que circunda a igreja principal do bairro, a cachorra sem raça definida que foi abandonada quando ainda era filhote, atravessava a rua despreocupada. Ela estava acostumada a andar entre os automóveis, mas o ônibus surgiu muito rápido e a atingiu. Com o impacto, a cachorra foi lançada para a frente do veículo, cujo condutor sequer cogitou em parar. Os pneus dianteiros passaram sobre seu corpo frágil, comprimindo o abdômen e tórax, cujas costelas se fraturaram. Com a pressão sobre o corpo, o diafragma se rompeu. As costelas fraturadas se transformaram em lâminas perfurantes e cortantes que transpassaram os limites torácicos, atingindo o subcutâneo, deixando escapar o ar dos pulmões, fazendo com que inflasse como um balão que estourou como se fosse de borracha. A seguir, as rodas traseiras a atingiram, provocando as fraturas e o arrancamento de uma das pernas. Pessoal, cuidado agora. Eu sei que é uma narrativa bem forte, mas fiquem comigo para vocês verem a ajuda do plano maior. Foi uma sequência rápida, mas horrível de se presenciar que impressionou a todos. Notem que a equipe do rancho, que é uma colônia espiritual narrada no livro, que assiste essa cachorrinha, cada animal tem predeterminado quem vai ajudá-los, vai assessorá-los, entende? Na espiritualidade. Notem que a equipe do rancho que assiste está próxima, eles desligaram parcialmente as terminações nervosas de nossa amiga, fazendo com que sentisse o mínimo de dor. Fazendo com que sentisse o mínimo de dor. Se pudessem, teriam evitado o acidente, mas estava fora das possibilidades, uma vez que estava em seu roteiro esta ocorrência, pois era parte do aprendizado dela. Nós vamos em busca de respostas aqui no nosso canal, porque eles sofrem. Mas vale lembrar, não é, que no livro Nosso Lar, André Luiz explica sobre a questão da dor, que é a questão da dor de expiação e a dor de aprendizagem. E esta questão da aprendizagem, existem necessidades específicas para um porvir, não para o agora, mas para que isso possa determinar no futuro, quando houver um aumento de consciência, uma escolha pelo caminho do bem, ou um caminho que não é tão do bem, um caminho de não fazer mal ao próximo, de não causar a dor, pelo de causar a dor, tá? Aqui é apenas uma prévia de um tema que nós vamos abordar com mais profundidade. Bom, a tela então foi fechada, pois o doutor Alcebiades já estava terminando o seu exame clínico. Sinto muito, senhora, falou o doutor, nada há a se fazer. Não há como recuperá-la deste acidente e não podemos deixá-la sofrer mais ainda. O melhor seria fazer eutanásia. Enquanto o médico explicava a situação da cachorra senhora e ao rapaz que a trouxeram, o médico espiritual
que o acompanhava tocou-lhe as mãos, transferindo a ele uma energia que seria repassada à paciente que iria passar pela eutanásia. O doutor olhou para a cachorra consternado, pois ele gostaria de fazer algo para que se recuperasse, mas não podia. Decididos pela intervenção que a devolveria à dimensão espiritual, o médico aproximou-se dela e a tocou paternalmente com a sua mão esquerda. Neste instante, uma luz dourada, com nuances violetas intensas, invade a sala de consultas por uma fração de segundo como um flash. Mas entre os encarnados, somente sua auxiliar, que era uma pessoa com mais percepção espiritual, pôde perceber. Foi o início da transferência do pobre animal acidentado de volta a outra dimensão. Os presentes pouco notaram a mudança de consciência do animal, que se manteve tranquilo durante o tempo todo. O médico aplicou-lhe uma anestesia geral seguido de um bloqueador cardíaco. Enquanto isso, a equipe auxiliar solicitou a ajuda dos alunos de Vivian, que fizeram o restante do trabalho de resgate, recolhendo o corpo espiritual da fêmea desacordada, fazendo o desligamento dos pontos de fixação energéticos que uniam o corpo físico ao corpo espiritual. Os alunos se aproximaram da mesa de atendimento em que ela ainda estava deitada e tocaram os pontos amarelos com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Eram dezenas. Ao serem tocados, notaram algumas pequenas explosões daqueles pontos luminosos, se desprendendo deles uma pequena nuvem de vapor. Ela se deslocou suavemente de seu corpo físico e escorregou para outra dimensão como se estivesse untada com alguma espécie de lubrificante. Seu corpo estava perfeito. Não havia sinais de fraturas ou lesões extensas como as notadas no corpo físico. Um portal se abre e envolve completamente, levando ao hospital do rancho, onde seria recebida pelas equipes especializadas em acidentes. No mesmo momento ela já estava perfeita, pessoal. Maravilhoso isso. Ela foi levada para as devidas providências e cuidados necessários. Falou Vivian aos alunos e completou: não se preocupem, pois ela nada sentiu, desde o impacto com o ônibus até a sua desencarnação. Agora que foi recolhida para tratamento, logo se recuperará e poderá voltar à Terra para viver com uma família que já foi escolhida. Ela retornará em perfeitas condições. A interferência da questão neurológica dela, para que ela não sentisse o efeito da dor, foi muito importante pela equipe da colônia espiritual Rancho, percebe? Vivian e os alunos permaneceram na clínica com o doutor e sua equipe espiritual durante toda a jornada. Fim do dia, Vivian os convida a irem de volta à biblioteca para conversarem e tirar dúvidas sobre a ação do vórtice transportador e retornam ao prédio. Ao chegarem ao rancho, foram à sala de reuniões, onde todos se acomodaram. Alguém levanta a mão e pergunta: neste momento estamos desdobrados por ocasião de nosso sono. Agora, em nosso tempo é noite. Como podemos estar durante o dia nos lugares em que estivemos, se estão tão próximos de nós? Também não deveria ser noite? Olha que pergunta legal. Esta é uma boa pergunta, Enzo, elogiou Vivian. Como os amados colegas sabem, o tempo e o espaço são conceitos relativos. Conhecendo-se a teoria da relatividade de Einstein, podemos entender parte desse fenômeno de deslocamento no tempo e no espaço. Einstein, com sua teoria, dizia que o tempo não é o mesmo em todos os lugares do universo. Aqui na dimensão espiritual podemos nos deslocar com velocidades acima da velocidade da luz. Não dá quase para imaginar a que velocidade nos deslocamos, pois a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Deste modo, podemos nos deslocar tão rapidamente, através de técnicas comuns para nós daqui, que ir para o passado e para o futuro é muito fácil, pois tanto um quanto o outro estão em um mesmo plano. O passado existe e o futuro também. Que não existe, por incrível que pareça, é o presente. O que existe é um passado extremamente recente, mas é passado. Neste momento, enquanto lhes digo estas palavras, cada palavra que pronuncio é parte do passado. Como nos deslocamos em velocidade acima da velocidade da luz, podemos viajar tão rápido e alcançar o tempo passado indo até aquele momento. Em todos os lugares onde estivemos há poucos minutos, na verdade estivemos lá em tempo da Terra, ontem pela manhã. Ouviram-se comentários em baixa voz. Os alunos estavam confusos. Eu sei que isso os confunde, mas imagine o seguinte: uma estrela no céu vista da Terra. A luz emitida por esta estrela é que os nossos olhos captam em um determinado momento? Demorou no mínimo 4.000 anos. Estou me referindo à luz emitida pela estrela mais próxima da Terra,
para atravessar o espaço e nos alcançar. Se nos deslocarmos com a velocidade do pensamento ou através de portais, poderemos alcançar o raio de luz quase no momento em que foi emitido, então estaremos no passado de 4.000 anos atrás. Esta mesma luz que presenciamos a emissão chegará à Terra após 4.000 anos. Então a senhora quer dizer que se nos deslocarmos muito rápido, poderemos ir ao passado, mas que também é o presente? Perguntou Romualdo, que estava com a mão levantada. Tudo o que ocorre no presente já é passado, mas de certa forma sim, é isso mesmo. Muitos se olharam, coçaram a cabeça ou o queixo tentando racionar sobre o que foi dito e tentando entender a explicação da professora. Por mais que pensassem sobre o assunto, muitos não alcançaram a extensão das explicações. O que ocorre na prática é isso. Podemos viajar no tempo e no espaço. Isso é um fato natural e breve será um meio de transporte comum também na Terra. Os portais interdimensionais estão sendo estudados e logo saberão, através de orientações de equipes espirituais, como utilizá-los. Outra pessoa levanta a mão e pergunta a Vivian: professora, através dos portais podemos não somente viajar no tempo, mas também usá-los de forma a auxiliar nas emergências que encontrarmos hoje? Nas emergências que encontramos hoje, em uma destas emergências foi possível retirar parte de um tumor e enviá-lo a outra dimensão. Então, se pudermos retirar parte daquele tumor, por que não o retiramos totalmente? Perguntou Lenita. Aqui em nossa dimensão espiritual, podemos fazer coisas que os senhores nem imaginam, e se lhes revelássemos agora, nem aceitariam a possibilidade em tese. Nós temos condições de facilitar a vida de muitas pessoas, mas não podemos interferir. Se tivéssemos permissão para tanto, poderíamos acabar facilmente com todas as doenças existentes na Terra, eliminar todos os germes patogênicos existentes na atmosfera do planeta e muitas coisas que vocês poderiam considerar como fantásticas, mas não temos esta permissão. O planeta Terra é uma escola, e se fizermos isso, estaremos isentando os seus habitantes do aprendizado, atrasando o seu aprendizado evolutivo. Temos permissão para auxiliar quando solicitam nossa ajuda ou quando a ajuda é viável e revestida de alguma forma de aprendizado. Caso contrário, estaríamos prejudicando mais do que ajudando, explicou Vivian, enquanto expunha seu belo sorriso. Jane levanta a mão. Queria saber a respeito daqueles equinos que ela mencionou que podiam se comunicar com seu dono. Os senhores devem saber que não somos a forma mais inteligente do universo. Estamos em uma escala considerada baixa de evolução se nos compararmos a outros seres que habitam outros mundos. O mesmo ocorre na Terra. Os seres humanos dividem com outros seres que na maioria das vezes consideramos como estúpidos um grau elevado de inteligência. Estes cavalos são exemplo, assim como os golfinhos e as baleias, os cães e tantos outros que humildemente preferem não expor seu potencial intelectual. Preferem submeter-se a nós a nos confrontar. Se os humanos reconhecerem essa inteligência, certamente haverá conflitos, pois somos inseguros por natureza. Haveria confronto com os animais por temor da concorrência e por perder escravos baratos. Em pouco tempo deixariam de existir animais. Enquanto os consideram como crianças desprotegidas, sentindo-os superiores, os protegem, concluiu Vivian. Olha que narrativa exata. Todos ficaram pensativos em silêncio, nenhum dos alunos fez mais perguntas, então Vivian sugeriu que se houvesse interesse poderiam se juntar a outra equipe que estaria voltando à Terra em poucos minutos para uma excursão a um matadouro de bovinos na cidade de Bauru. Os interessados deveriam se dirigir ao primeiro andar, onde o professor já os esperava. Pessoal, este é o capítulo então em auxílio do livro Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti, que já está na Pátria Espiritual. E que riqueza de detalhes das assistências, não é, do plano maior para os animaizinhos. Muitos seres, quando sofrem esse tipo de coisa, que estão naquele instante já derradeiro da morte, são auxiliados por equipes do outro lado, pessoal, que minimizam a dor através de um controle, inclusive da questão da sensibilidade à dor, inclusive a nível neurológico, inclusive já preparando, não é, esse ser para que ele já comece a se desconectar do corpo físico. Então, confiança sempre que Deus está acompanhando todos os casos, todas as criaturas que Ele colocou no mundo, inclusive os animais, estão sendo acolhidos com equipes para isso, tanto na vida selvagem como nos animais que já são
treinados na vida social, todos eles têm um aparato, têm um apoio e certamente são aí conduzidos à espiritualidade. Deixe seu comentário, deixe aí o seu pensamento, faça perguntas, participe do nosso canal. Gratidão quem ficou comigo até o final. Peço que se inscreva, habilite o sininho, vem muito mais pela frente. E eu só tenho que dizer muito obrigado e para sempre gratidão, que assim seja.